Desde o início do século XIX, existe uma precariedade mais acentuada quanto à segurança pública no Nordeste brasileiro. Essa condição social produziria a formação de indivíduos que inicialmente se armariam para a proteção individual e posteriormente prestariam serviço de proteção remunerada. Dessa forma surgiriam os primeiros jagunços. Nessa ocasião, o Brasil vivia uma desigualdade social, econômica e política em meio ao analfabetismo e o Nordeste fervilhava em violência e fome. Em meio a pequenos e médios proprietários, meeiros, rendeiros, vaqueiros e ex-escravos, todos, mestiços e negros, estavam sem perspectiva e marginalizados. No Nordeste, as secas aumentavam a tragédia e começavam a se multiplicar esses sertanejos, conhecidos como jagunços. Inicialmente, eram tementes à lei divina e diferentes dos bandidos e dos cangaceiros. Em 1896, após os incidentes em Canudos com Antônio Conselheiro, foi quando esses indivíduos começaram a ganhar notoriedade, apesar das brutalidades. O nome jagunço tem origem africana. Provavelmente na linguagem quimbundo seria jagunço ou na linguagem iorubá seria jagum, que significa soldado. O jagunço era um indivíduo contratado por grandes proprietários de terras e lideranças políticas no Nordeste e em regiões remotas do país, com funções contra invasores, controlar servos e escravos, etc. Posteriormente, devido ao rígido relacionamento entre fazendeiros e jagunços, muitos deles tornaram-se cangaceiros. Com o início da modernização no Brasil, a prática jagunça no sertão nordestino entra em declínio. Entretanto, a competição por terras no centro-oeste e norte do Brasil, principalmente na Amazônia e Mato Grosso, resulta no surgimento do capanga ou do pistoleiro. Dessa forma, essa condição de proteção patrimonial, quando encontra fragilidade nos aparatos legais, perpetua a cultura da violência e impunidade social. Em muitos casos, os jagunços eram criminosos que encontravam apoio sob a proteção de grandes latifundiários, ou coronéis, que os acolhiam para trabalhos diversos na propriedade e posteriormente os incorporavam como segurança privada e pistolagem. Alguns jagunços trabalhavam de maneira autônoma e eram confundidos com os cangaceiros. Atualmente, as milícias contemporâneas, algumas vezes formadas por policiais e ex-policiais, representam uma evolução do fenômeno dos jagunços adaptadas à realidade urbana. Conforme alguns historiadores,
O legado dos jagunços e pistoleiros do sertão se mantém vivo na figura desses novos mercenários urbanos. Muitos conflitos por terras, principalmente na Amazônia e Centro-Oeste, ainda são resolvidos por meio da contratação de pistoleiros. A condição de cangaceiros está mais na visão de bandos armados e nômades, delinquentes, existentes no sertão nordestino. Esses bandos, pequenos ou grandes, dominavam o sertão nordestino por algumas décadas e se deslocavam quase sempre a pé por trilhas conhecidas. Os cangaceiros tinham como uma das principais características o conhecimento em profundidade da região, como condições climáticas, tipo de caça, armadilhas naturais e principalmente a caatinga. Vale o destaque na vestimenta dos cangaceiros. Quanto aos paramentos, gostavam de se exibir na vestimenta diferenciada. Chapéu de couro com efeitos e estrelas estilizadas, lenço de seda vermelha, era jabiraca, 2 cantis enfeitados ao lado do corpo, cartucheira de couro com 120 balas de fuzil, um fuzil Mauser com bandeirola enfeitada com moeda de prata, perneira de couro enfeitada, muitos anéis, 2 ou 3 em cada dedo, embornais, 2 ou 3 pendurados no ombro, ainda um revólver 38 ou pistola, um apito, camisa de manga comprida com bolsos na frente, alpercada de couro cru, etc. Provavelmente, a palavra cangaceiro derivou de canga, um instrumento de madeira que é colocado em bois para uni-los no carro de boi, da mesma forma que os cangaceiros gostavam de se locomover em bandos ou em cangados. Diferente dos jagunços, muitos cangaceiros tinham o apoio popular em algumas localidades, ofertando produtos roubados ou comprando produtos por preços além do preço normal. Entre 1870 a 1940 foi o auge do cangaço. Em muitos casos, os cangaceiros também eram os protegidos dos antigos coronéis mais poderosos da Guarda Nacional, em troca de favores muitas vezes ilegais. No Nordeste, existiam alguns cangaceiros famosos como Luiz Pedro, Corisco, Genuíno Brilhante, Jararaca, Mergulhão, Lampião, etc. Sendo Lampião o mais famoso, que liderou um bando de entre 1922 e 1938. Em julho de 1938, com a morte de Lampião em uma emboscada na fazenda Angicos, gradualmente o cangaço deixava de existir no Nordeste. Entretanto, e infelizmente, a sociedade mais atenta para esses fatos começa a identificar novas modalidades sofisticadas de cangaço nas periferias das grandes cidades do país.